Façamos uso da palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 12. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 12, tão somente o versículo 26. Glória a Deus. Vamos esperar que todos achem. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 26, em nome de Jesus. Acredito que todos acharam. Diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora eu quero dizer para a igreja: se alguém me serve, 1, 2, 3. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração esta noite é a seguinte: características encontradas em um verdadeiro servo. Características encontradas em um verdadeiro servo. O que é característica? Características são traços, características são marcas, características são qualidades encontradas em um indivíduo. Característica é isso. Então, características encontradas em um verdadeiro servo. Primeiro, a ideia de servo no Antigo Testamento, ela dava a ideia de quando Deus escolhia um homem para desenvolver ou realizar um propósito específico. Vemos isso na vida de Ciro, vemos isso na vida de Sansão, vemos isso na vida de vários outros homens. Servo no Novo Testamento falava daqueles servos que serviam os seus senhores. Servos nos dias de hoje, queridos, em nossos dias, é todo aquele que se propõe a fazer a obra de Deus. Os dois pontos cruciais da fé cristã é servir a Deus e aguardar a volta de Jesus. Os dois pontos cruciais na vida cristã é servir a Deus e aguardar a vida de Jesus. Nós não servimos, não somos salvos por servir, mas somos salvos para servir. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é: servir a Deus é algo opcional. Servir a Deus é algo opcional. É você quem decide se vai servir a Deus ou não. Não é o teu pai que vai escolher por você, não é a tua mãe que vai escolher para você, não é o teu cônjuge que vai escolher por você. E na tradução NTLH, o versículo começa assim, ó: se alguém quiser me servir. Há uma condicional, é você que tem que escolher se você vai servir a Deus ou não. Jesus disse: se alguém quiser me servir. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas estão na igreja por causa do cônjuge, estão na igreja por causa do filho, estão na igreja por causa de alguma outra coisa. E a Bíblia diz em Romanos 14, 12 que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus é Espírito e importa que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Você não pode adorar a Deus por segundos interesses. Você não pode agradar a Deus, querer adorar a Deus para agradar o ser humano, não. Você tem que desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E o versículo continua dizendo assim: se alguém me serve, siga-me. Ou seja, uma pessoa que segue a Cristo, ela vive uma vida de renúncia. Certa vez Jesus estava em determinado lugar, olhou para um homem e disse: segue-me. E aquele homem respondeu para Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar os meus pais. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos, porém tu vem e anuncia o reino de Deus.
Jesus olhou para outro homem e disse: vem, segue-me. Ele disse: Senhor, eu vou, mas deixa primeiro eu me despedir do meu pai e da minha mãe, deixa primeiro eu me despedir da tua família. Jesus olhou para ele e disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é digno de entrar no reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, este a salvará. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Na verdade eu vos digo que aquele que de mim e da minha palavra se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e na dos santos anjos. Jesus em Lucas 14, 33, ele disse: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. João capítulo 6, Jesus estava fazendo um discurso duro, e ele dizia: aquele que não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aqueles discípulos que o seguiam disseram: duro é nos ouvir este discurso. E muitos deixaram de seguir naquele dia Cristo. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: quereis vós também ir embora? Pedro vai à frente e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Característica de um verdadeiro servo: possui uma vida de renúncia. Deus chegou para Isaías e disse: Isaías, eu quero que você ande 3 anos e meio nu, em meio à sociedade. Para quê, Senhor? Para eu mostrar o que eu vou fazer no Egito. Deus chegou para Jeremias e disse: Jeremias, compra um cinto. Tá certo, Senhor, eu compro. Jeremias, comprou um cinto, comprei. Pega esse cinto, cava um buraco, coloca dentro do buraco. Mas, Senhor, ele é tão lindo, eu quero usar, eu comprei para mim. Não, Jeremias, você vai se desfazer do cinto, você vai possuir uma vida de renúncia. O cinto vai ficar podre. Para quê, Senhor? Para ver, para mostrar como é que está a casa de Israel. Jeremias, você está pensando em se casar? Sim, Senhor, se casar e ter filhos. Tem uma notícia para você: a partir de hoje você nem vai se casar e você nem vai ter filhos. Senhor, por quê? Porque você vai sofrer tanto por causa do meu nome, que eu não vou deixar você ter esposa e filhos, para que eles não sofram como você. Ezequiel, eu tenho uma cama diferente para você. É o que, Senhor? Você vai passar 390 dias deitada do teu lado esquerdo, sem se virar nem para a direita nem para a esquerda. Para quê, Senhor? Para eu mostrar como é que está a situação do povo de Israel. E quando acabar os 390 dias, você vai passar 40 dias deitado do teu lado direito. Mas é só isso, Senhor? Eu acho que eu aguento. Tem uma coisa: você vai passar a comer o teu alimento em cima de excremento humano. Senhor, é duro, é forte essa palavra, eu fazer a minha comida em cima de excremento humano, Senhor. Tá bom, Ezequiel, como eu tenho intimidade com você e você é o meu servo, eu vou trocar o excremento humano por excremento de vaca. Possui uma vida de renúncia. Você está preparado para renunciar aquilo que não agrada a Deus, para se colocar no centro da vontade de Deus? Terceiro, eu ainda estou no texto, a mensagem é textual e temática. Eu ainda estou no texto. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Ou seja, o servo de Cristo possui a promessa de estar com seu Senhor. Possui a promessa de estar com seu Senhor. João 14, do versículo 1 ao 3, Jesus diz: não tenham medo, confiem em Deus, confiem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Em João 14, 18, Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu
eu voltarei para todos vocês. 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Nem todos nós aqui seremos felizes no amor sentimental. Nem todos nós aqui teremos o emprego que gostaríamos. Nem todos nós aqui teremos o carro que gostaríamos. Talvez essa seja para você, ó. Nem todos aqui gostaremos de saúde física plena, mas se todos aqui quiserem, podem se apossuar da vida eterna. Você está sofrendo aqui, querido? Você está sofrendo aqui, querida? A dor física é grande, Deus está contemplando a tua dor, mas está contemplando também o esforço que você faz para vir para a casa dele. A palavra para você esta noite é: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Você acha que Deus não está vendo o teu esforço? Você acha que aquilo que você está fazendo para Ele é em vão? Não é em vão não, meu irmão. Deus está agindo por trás dos bastidores. E quando a bênção chegar, nem quem está dentro da tua casa vai acreditar. Porque quando Deus faz, é assim. Está sofrendo aqui? Apocalipse 21:4 para você. E Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. E lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá morte, porque todas essas coisas se passaram. Mas vamos seguir. Quarta característica: um verdadeiro servo não fica sem honra. Você sabia que um verdadeiro servo não fica sem ser honrado por Cristo? Ele disse: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que haverá um tribunal de galardões. Aqueles que não serviram a Cristo irão para passar pelo tribunal do trono grande, para serem julgados, mas a igreja passará pelo tribunal dos galardões. Você vai ser recompensado. E a Bíblia diz que Cristo entregará na tua mão uma pedrinha branca com um novo nome, e ninguém sabe aquele nome a não ser você. Se você não gosta do teu nome, se é Francisca e você não gosta, se é Benedito e você não gosta, eu não sei, mas Cristo vai dar um novo nome para você. Talvez o nome que o teu pai e a tua mãe deu para você não se agrade, você tem vergonha. Você está para ser chamado pelo segundo autor, pelo segundo nome. É Genésio Francisco, você quer ser chamado por Francisco, porque não quer que as pessoas saibam que você se chama Genésio, mas o nome que Deus preparou para você, aquilo que o olho não viu, o coração não ouviu, não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o honram. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Igreja, você sabe quantas coroas a igreja vai receber? Pelo menos 5. A primeira coroa é a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A segunda coroa que a igreja vai receber é a coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2: apacentai o rebanho de Deus, não como por força, mas voluntariamente, não por dor nem ganância, mas de ânimo pronto. Todos aqueles que se prontificam a cuidar do rebanho de Deus irão receber uma coroa de glória. Terceira coroa que a igreja vai receber, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 ao 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas a todos os que aguardam a sua vinda, a sua aparição. Quarta coroa que a igreja vai receber, a coroa
guardada para todos aqueles que conseguem dominar o seu corpo, crucificar as paixões da carne, sufocar a sua velha natureza. Irmão, o homem, o ser humano, ele possui 8 portas de contaminação. O ser humano pega contra Deus de 8 formas. Se você fechar essas 8 portas, você é um homem santo, você é uma mulher santa. Nós pecamos contra Deus com os olhos, nós pecamos contra Deus com o ouvido, nós pecamos com o nariz, nós pecamos com a visão, nós pecamos com as mãos, nós pecamos com os pés, nós pecamos com o nosso órgão sexual e nós pecamos com o coração. Mas você disse coração e apontou para a cabeça. Coração na Bíblia não é o órgão que bombeia o sangue. Coração na Bíblia é o centro do intelecto, da vontade e do pensamento. É por isso que o pregador disse que tudo que tem ouvido o fim é: guarda sobretudo o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Mas para a igreja receber essas 5 coroas, alguém teve que receber uma coroa diferente, uma coroa de espinhos, uma coroa de escárnio. Se entregar a Cristo na cruz. Quem prendeu Jesus na cruz não foram os cravos. Quem prendeu Jesus na cruz foi o amor que Ele tem por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta característica de um servo, de um verdadeiro servo. Um verdadeiro servo não se oferece para fazer, ele se propõe a fazer. Você sabia que um verdadeiro servo, ele não se oferece, ele se propõe? Há uma grande diferença entre você se oferecer e você se propor. Quando você se oferece, você está querendo ganhar alguma coisa. Quando você se propõe, é porque você está querendo fazer para Deus, independente de recompensa humana. Em Mateus capítulo 8 e em Lucas capítulo 9 diz assim, que um escriba se aproximou de Cristo e disse assim, se ofereceu: Senhor, aonde o Senhor for, eu irei. Jesus olha para ele e diz bem assim: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas um tempo depois, Jesus estava caminhando e Tiago e André, Tiago irmão de João e André irmão de Simão Pedro, que fazia parte do colégio apostólico de João Batista, chegaram para Jesus e disse assim: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus deu um sorriso fogante para eles e disse: venham e vejam. E a Bíblia diz: foram e viram onde Jesus, e viram onde Jesus, e viram onde Jesus morava. Sabe o que Jesus quis dizer para o escriba? Eu tenho hora para sair, mas não tenho hora para chegar. O meu ministério não tem hora definitiva para descansar. Por quê? Porque o ministério de Jesus durou 3 anos e meio e passou por 3 períodos. Período de inauguração, período de popularidade e período de oposição. Aqui nesse texto, Cristo estava formando o seu ministério. E para a palavra de Cristo ser aceita, todo rabi, para ser legalizado, ele tinha que ter 3 funcionários. Um rabi, para ser dado crédito a ele tinha que ter um tesoureiro, ele tinha que ter um segurança armado e ele tinha que ter, querido, um escriba. O que é escriba? É fazedor de cópia da lei. Nos dias de Jesus, poucas pessoas tinham uma cópia da lei, e a função do escriba era fazer cópias da lei. Por isso que o escriba era muito conhecedor da lei, porque ele vivia fazendo cópias. E aquele homem se ofereceu para ser um dos funcionários de Jesus. Mas a vaga que aquele homem almejava, Jesus já via em Mateus, Levi. Assim é Deus fazendo na tua vida. Muitos querem o que Deus tem guardado para você, mas o que Deus guardou para você, ninguém vai tomar. O que Deus guardou para você, ninguém vai tocar. O que Deus guardou para você, ninguém vai se apossar, porque é teu. Louvado seja o nome do Senhor. Um verdadeiro servo serve a Deus com alegria. O Salmo 100, versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Servir com alegria é não esperar receber recompensa humana. Servir com alegria
é não esperar incentivo por parte dos outros. Servir com alegria, queridos, é fazer algo para o reino, mesmo estando em uma situação precária. Paulo estava preso em uma prisão domiciliar romana, mas ele escreve para os filipenses: alegre, regozijai-vos do Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Todo mundo aqui sabe que o sistema presidiário brasileiro, a lei permite que o preso tenha direito à cama, direito a fardamento, direito a dentista, clínico geral, seja o que for, e direito à alimentação. E ainda tem um chamado aí que ganha mais do que o assalariado mínimo, que é o direito para a família daquele preso que está preso, não passar necessidade. Mas nos dias de Paulo não, no sistema romano não. O preso não tinha direito a comida, a fardamento, a cuidado médico, a dormitório, a cama, não. Pelo contrário, eles eram presos de cabeça para baixo. Mas Paulo aqui está alegre, porque ele estava fazendo para Deus, fazendo com alegria. Quando você faz com alegria, você não olha para as circunstâncias, mas você olha para o alvo. Características encontradas em um verdadeiro servo. Um verdadeiro servo não perde tempo com contenda. O que é contenda? Contenda é rixa, contenda é briga, contenda é disputa, contenda é: eu quero o que você está fazendo. Aí Paulo vai dizer assim a Timóteo 2,23: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. No capítulo 2, versículo 14 de Filipenses, Paulo vai dizer: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Provérbios 18,6 diz que a boca do insensato, do tolo, produz contenda. Provérbios capítulo 6, versículo 16 diz que há seis coisas que o Senhor odeia, mas a sétima a sua alma abomina: aquele que se produz contenda entre os irmãos. E o que é que a contenda faz? Primeiro, a contenda paralisa a igreja. A Bíblia diz que Moisés se casou com uma mulher etíope, de cor morena, cuxita, da cidade de Cuxi. Não se sabe se Moisés casou com ela porque perdeu a sua esposa Zipora ou porque queria uma mulher a mais, não se sabe. Mas a Bíblia diz que Moisés casou com essa mulher. E Arão e Miriam, irmãos de sangue de Moisés, eles já estavam com inveja de Moisés há muito tempo. Será que o Senhor mesmo fala só por Moisés? Será que ele não pode falar por você, Arão? Por mim? Mas eles colocaram uma desculpa falsa. O problema deles não é porque Moisés se casou com uma mulher etíope. O problema deles era a inveja. E permitiram que a inveja semeasse a contenda. Aí Deus ouviu esse negócio e diz assim: Arão, Miriam, Moisés, saiam da tenda. E disse bem assim: porventura, quando há profeta, a ele não me revela em visões ou em sonhos? Não é assim com o meu servo Moisés. Com Moisés eu falo cara a cara. Não ousem se levantar contra o meu servo. Todos aqueles que se levantam contra o escolhido de Deus pagam um alto preço. Aí Deus disse: Moisés, nem que você me suplique dessa, eu não vou deixar passar. Moisés, vem cá, a lei diz o quê? Se o pai dela, se o pai de Miriam cuspir no rosto dela, ela vai passar quantos dias fora do acampamento? Aí Moisés disse: Senhor, a lei diz que ela deve passar 7 dias isolada fora do acampamento. Assim vai ser com ela. Mas não é o pai dela que vai cuspir no rosto dela não, porque ele já não está entre nós. Eu vou mandar uma lepra para ela vai ficar isolada por 7 dias, e o povo, todo o povo vai ter que esperar os 7 dias se passar para poder prosseguir viagem. A contenda paralisa a igreja. Quando há contenda, a igreja não anda. Quando há contenda, a igreja não progride. Quando há contenda, a igreja não prospera. Segundo, a contenda compromete o progresso da igreja. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, rogo a Evódia e rogo também a Síntique que vivam em harmonia. O que é harmonia? A
Harmonia é a ausência de conflito. Porque elas me ajudaram muito no ministério. Peço que vocês orientem essas duas mulheres para que elas voltem a se reconciliar, para que possam contribuir com o Evangelho. Paulo está falando de duas mulheres na igreja filipense que eram uma bênção na obra de Deus, mas elas se desentenderam. Uma achou que cantava melhor do que a outra, uma achou que regia melhor do que a outra, uma achou que chegava mais cedo no culto do que a outra, uma achou que merecia mais cargo do que a outra. Aí ficou difícil, se desentenderam, bateram a cabeça. Aí Paulo diz: ei, eu preciso de vocês duas. Quando há contenda, eu não posso usar e Deus também não pode. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei, para a glória de Deus. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado aquele que a sua vez se louva, mas aquele a quem eu louva. Eu vou, já está chegando a hora, eu vou adiantar. Um verdadeiro servo não se preocupa com título. Tiago foi um dos irmãos de Cristo. Gálatas 1:19, Paulo diz: e não vi nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Mateus 13:55 diz: não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e não se chamam seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? Tiago aqui, aquele que escreveu a carta de Tiago, ele é irmão do Senhor. Aí Tiago, no capítulo 1, versículo 1 da sua carta, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia dizer bem assim, Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja que está em Jerusalém, um dos poucos que viu a Cristo ressuscitado, e aquele que é conhecido como Tiago o justo, o honesto. Mas não, Tiago disse: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra servo não traz nada de grandeza. Nós somos apenas, querido, um cano velho por onde a água passa. Você é um cano usado, mas é usado por Deus. Você é um cano usado, mas é usado por Deus. É melhor ser um cano usado, mas usado por Deus, do que um cano novo por onde a água não passa. Um verdadeiro servo não se preocupa em ser servido, mas em servir. Jesus serviu os discípulos lavando seus pés. Chegou para Pedro e disse: Pedro, eu vou te lavar os pés. Pedro disse: Senhor, de modo algum o Senhor lavará os meus pés. Jesus chegou para ele e disse: olha, tem uma coisa, se eu não levar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, Senhor, então lava pé, lava a mão, lava a unha, lava a cabeça, lava a orelha, lava a nariz, lava a boca, lava a dente, dá uma de dentista, o que eu quero é ter intimidade com o Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, tá bom só os pés, porque lavando os pés, você tem parte comigo, você tem parte comigo, você tem parte comigo. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro servo procura oportunidade para servir. A oportunidade, querido, ela serve para definir o momento ou a ocasião propícia para fazer, receber ou realizar um grande feito. A oportunidade, ela serve para realizar um grande feito. E Maria, quando Jesus entrou na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, eles aproveitaram. Lázaro aproveitou a oportunidade para adorar, para se relacionar. Marta aproveitou a oportunidade para servir. E Maria aproveitou a oportunidade para adorar, derramando aquele perfume de alto preço nos pés de Jesus e enxugando com o seu cabelo. A verdadeira beleza da igreja não é quando ela está cheia em número, mas a verdadeira beleza da igreja é quando ela possui serviço, é quando ela possui relacionamento e é quando ela possui adoração. Vamos se aproximar para o fim.
Características encontradas em um verdadeiro servo. Um verdadeiro servo obedece. Um verdadeiro servo obedece. Jesus contou uma parábola dizendo que um pai chegou para o filho e disse: filho, vai trabalhar hoje na nossa vinha? Aquele filho disse: tá bom, pai, eu vou. Mas não foi. Depois o pai chegou para o outro filho e disse: filho, vai trabalhar na nossa vinha hoje? Aquele filho disse: pai, eu não vou. Mas depois, se arrependendo, foi. Quem dos seus filhos fez a vontade do pai? Aquele que se arrependeu, aquele que obedeceu a voz do seu pai. Um verdadeiro servo obedece. E Cristo, querido, nos ensinou que a liderança servil exige que coloquemos as necessidades dos outros acima das nossas. A grandeza da vida é encontrada na disposição para morrer, para se sacrificar. E Cristo fez isso. E eu vou citar um texto aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 7 ao 11. Diz assim: mas ele esvaziou-se de si mesmo. Em outra tradução vai dizer: aniquilou-se. Na minha tradução aqui, na King James, vai dizer: mas ele fez-se sem reputação, fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado uma forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique com essa palavra em nome de Jesus, amém?